Este é o material que está sendo produzido para auxiliar você que quer trabalhar com amor exigentinho. O amor exigentinho, ele tem a mesma metodologia do amor exigente, adequado de forma lúdica para atender crianças de 4 até adolescentes de 17 anos. Meu nome é Roberta Lima, eu sou voluntária do Amor Exigentinho em São Paulo. A experiência que eu tenho é de acolher crianças que que chegam ao Amor Exigentinho porque vêm acompanhando os seus familiares que vêm para as reuniões de amor exigente. Como vai você? Eu desejo que cada vez melhor. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Acolher é receber, é dar pertencimento. Nós acolhemos as nossas crianças com um sorriso, com olhares, com o ambiente preparado para elas, com atividades pensadas, feitas para elas. Algumas observações nos ajudam a acolher melhor. Com quem essa criança veio? Com o pai, com a mãe, com os avós, com algum familiar? De onde essa criança vem? Ela vem direto de casa? Ela vem da escola? Ela vem de alguma instituição? Ter esse olhar para a criança, para quem vem com ela, para quem atrás, como ela chega, nos ajuda a fazer um acolhimento diferenciado, único, e olhando para cada criança, para cada situação. A faixa etária que eu vou falar neste módulo é de 4 a 6 anos. As crianças nessa faixa etária estão nos marcos do desenvolvimento infantil. Quais são os marcos, dessa faixa etária? A energia, a fala. Eles estão em fase de pré-alfabetização. A curiosidade também é um marco dessa faixa etária. E eles aprendem pelo concreto, por situações concretas. O lúdico. É através do faz de conta que a criança realiza sonhos e fantasias, revela conflitos interiores, medos, angústias, revelando tensões e frustrações. O lúdico também é um exercício de alegria. O lúdico é a interação entre o brinquedo e a brincadeira e a aprendizagem que a brincadeira traz. No caso do amor exigentinho, o lúdico, em forma de arte, histórias, contação de histórias, música. E o objetivo das atividades, a fixação do princípio. Os problemas da família têm raízes na estruturação atual da sociedade. O primeiro princípio, identificador. Os problemas da criança têm raízes na estruturação atual da sociedade. Como falar desse princípio para crianças de 4 a 6 anos? Nós podemos traçar o facilitador e as crianças uma linha do tempo. Como é ser criança em 2020? Como foi ser criança na minha época? O que a gente fazia? Do que brincávamos? Qual era as brincadeiras mais feitas, exercidas na minha época? E agora? Quais são as diferenças? Ouvir o que as crianças trazem. Ter um momento, um espaço de escuta para as experiências delas. Nessa linha do tempo entre ser criança em 2020, quais são as atividades, as brincadeiras e as diferenças, nós podemos, a partir daí, começar a traçar esses paralelos. O enfoque que eu vou utilizar aqui
nesse módulo é o enfoque do eu, da identidade, do ser único que cada um de nós somos. Descobrir as nossas qualidades pessoais, comportamentos positivos e os inadequados, olhando para si mesmo na perspectiva de conhecimento. Enfoque o outro. Quem é o outro? Pode ser os meus amigos, meus irmãos, pais, professores. Identificar os valores da família, a cooperação, a espiritualidade, a solidariedade e a organização. Como é conviver com o outro? Enfoque a sociedade. Despertar o senso crítico com relação aos valores que a sociedade oferece, na perspectiva de fazer boas escolhas. Qual é a sociedade que a criança está inserida? Como é na sua escola? Como é a sua casa, o seu bairro? Nessa linha do tempo que nós traçamos entre ser criança em 2020 e ser criança lá na época do facilitador, quais foram as coisas que mudaram? No jeito de ser, no jeito de conviver e no jeito de interagir no mundo. Eu posso trazer a questão de que lá quando eu era criança, nós não tínhamos tantas coisas de plástico. E hoje, como são? Vocês têm muitas coisas de plástico? Como é que vem embalado os brinquedos de vocês? E o que se faz com esses plásticos? Para onde vão? Então, são enfoques possíveis, mas nessa atividade eu vou trabalhar com o enfoque do eu. Quais são as minhas características? Quais são as partes dessas características? E quais são as que eu percebo em mim e quais são delas as positivas? Enquanto facilitadores, nós não devemos ter conceitos prontos, não devemos trazer conceitos prontos e subentender que toda criança que chega até nós tenha uma família e que essa família seja uma família com pai, com mãe, com cachorro, com papagaio. Como é as pessoas que você convive? Como são? Quem são? Como é, né, as pessoas que você convive, que pode ser, né, a sua família? Quem cuida de mim? Como cuida de mim? Eu gosto da forma que cuidam de mim? Qual é a tradição, o costume lá das pessoas que cuidam de mim? Como é? Quais são os que eu gosto? Quais são os que eu não gosto tanto? Nós não devemos também subentender que todas as crianças que chegam até nós, que elas têm uma casa. E mesmo tendo uma casa, que elas gostem dessa casa. Qual é o seu lugar favorito? O que você mais gosta nele? O que você faz para que o seu lugar favorito esteja arrumado, organizado? Nessa faixa etária de 4 a 6 anos, a criança ainda ela não tem a percepção dela e do outro, ela está criando essas identificações. Então, observar quais são as minhas características, a cor do meu cabelo, o meu jeito, a minha estatura, a cor da minha pele, e qual é o jeito do outro. Trazer conceitos e ouvir o que essa criança percebe de diferença entre ela e os outros. O objetivo geral desse princípio é incentivar a criança a organizar as próprias emoções, no processo de construção do seu sentimento, de pertencimento, história e identidade. Quais são as características que faz com que eu seja eu só do meu jeitinho, um jeitinho que só eu tenho. O momento da contação de história. A contação de história é o momento onde nós podemos levar uma história para ser contada ou podemos contar essa história. Quando vamos contar essa história, nós levamos o livro e aí apresentamos o livro para a criança, falamos o nome do autor, falamos quem foi o ilustrador, quem fez os desenhos. É importante a gente já iniciar essa criança a saber que alguém contou essa história, alguém escreveu e alguém desenhou. A importância, né, dos direitos autorais, de falarmos disso também. A contação de história que eu trouxe aqui, eu trouxe uma história contada por uma outra criança. Nessa história, quando me sinto feliz, a Ana Lívia,
ela fala de momentos de quando ela se sente feliz, ela fala de características nela que ela gosta, ela canta até uma música de uma característica nela que ela gosta muito. Como nós falamos lá no marco do desenvolvimento dessa faixa etária, as crianças elas não têm concentração para histórias muito longas. Então, eu propus aqui uma dinâmica para ajudar as crianças a nomearem, a reconhecerem e nomearem as emoções. Então, durante a contação de história, você pode dar uma folha de sulfite para cada criança, lápis de cor e canetinha, e pedir que ela desenhe um emoji que represente a história. As crianças dessa época tecnológica, elas entendem bem a linguagem dos emojis. Quando apresentamos um livro para a criança, podemos deixar que o livro passe de mão em mão. Podemos colocar as crianças para desenhar partes que elas mais gostaram do livro. E uma observação para você, facilitador, que vai preferir contar uma história. Uma vez ouvi de uma criança e nunca mais esqueci. Coisa chata é adulto fazendo de conta que é criança. E nós podemos sim fazer a contação de história, nós podemos trazer situações, brinquedos lúdicos para ilustrar a contação de história. Podemos fazer sons, né, de vento, dar uma interpretação para a história, mas eu nunca mais me esqueci. Coisa chata é adulto fazendo de conta que é criança. Então vamos fazer uma contação de história que seja adequada, que seja interessante e dinâmica, tanto para o contador quanto para a criança. Partilha. Este é o momento de proporcionar para a criança que ela fale um pouco de si. As crianças nessa faixa etária, elas ainda não têm essa concepção dela, do outro e do meio que ela está. Então, nós vamos utilizar o recurso lúdico, a contação de história, a contada ou assistida, para trazer o reconhecimento das emoções. Então, reconhecer. Nós podemos utilizar as carinhas. Reconhecer, nomear e validar. Eu preciso aprender, né, nas dinâmicas com as crianças, e aqui eu trouxe a indicação de livros que falam dessas emoções básicas, quando me sinto feliz. Então, conta-se a história, fala-se do personagem. Nós não devemos fazer perguntas diretas para a criança, como você se sente na sua casa, como é na sua escola, né? Nós incentivamos, colocamos o espaço à disposição para que a criança fale. Contamos do sigilo, o que você ouve aqui, o que você diz aqui, aqui permanece. Mas não devemos fazer perguntas diretas para a criança. Então, nós falamos do personagem, da emoção do personagem, de como. E aí perguntamos, você já sentiu assim também? Alegre, feliz como a contação de história? Quais foram esses momentos? E eu posso também iniciar uma partilha, falar um pouco de mim. A minha semana foi boa, eu me senti tranquila, foi muito alegre a chegada aqui, e isso vai ajudando as crianças a saberem, né, o que falar, como falar, a reconhecerem as emoções, a falarem das suas emoções. Então, nós falamos da emoção do personagem. O que fazer, né, através do personagem? O que o personagem fez com aquela emoção? Se é a raiva, ele identificou a raiva, ele nomeou, e o que ele fez para se sentir melhor? O personagem. E aí a criança pode dizer de uma raiva ou de uma situação que ela está passando. E o que você poderia fazer para se sentir melhor? Aqui eu proponho uma atividade que tem relação com o princípio, que é identificador. Raízes, né, culturais, o princípio de me identificar. Os materiais, a folha de sulfite, uma tela, se a gente pensar que mais tarde podemos fazer uma exposição desse material,
várias cores de lã, algodão, botões, tecidos, lantejoulas, tintas de pele, de cor de pele variadas. As crianças nessa faixa etária, elas são encantadas com tinta, com cores. O desenvolvimento da atividade é colocar um espelho de mão, um espelho pequeno, para que ela olhe aquela parte dela, ela desenhe e ela escolha e ela desenhe e nomeie essa minha parte, né? O meu olho. O que eu gosto no meu olho? Meu cabelo. O que eu gosto no meu cabelo? Ele é macio como o algodão? Ele pode ter a textura da lã? Ajudar a criança a reconhecer nela identidades, características positivas, mas deixar que ela fale, deixar que ela se perceba, que ela se desenhe, que ela nomeie. Metas, são metas. Treinar para ficar cada vez melhor. As crianças nessa faixa etária, ainda não escrevem, mas elas têm um fascínio pela letra escrita. E aí o facilitador pode levar as letras, a palavra que norteia o princípio escrita e pode levar o que significa e juntos vocês escreverem, né? Ou juntos escreverem. Família. O que é família para você? Quais são as pessoas que compõem a sua família, que você chama de família? Quais são as tradições que vocês têm no Natal, no Ano Novo, no aniversário? Como é que vocês comemoram? Escreverem juntos com as crianças o significado dessas palavras. Trazer figuras prontas. Aqui tem uma avó e uma criança plantando uma árvore. Situações que elas possam identificar, para que elas possam fazer, entender o que está sendo pedido a elas. E elas escolhem. O que é hierarquia? Como que funciona a hierarquia no grupo? Treinar para ficar cada vez melhor. Na semana que vem, quando você voltar, você vai trazer isso que você escolheu, ou o treino da palavra, fazer essa palavra que você escolheu, ou a representação dessa foto, trazer em foto ou trazer o desenho escrito que você fez. Oração da serenidade. É o momento da espiritualidade. Assim como no amor exigente, o amor exigentinho também não tem religiosidade. Nós temos uma espiritualidade pluralista. O momento da oração da serenidade é um momento do acalmar. Nós podemos fazer a respiração dela, podemos trazer uma música clássica diferente para ouvir, podemos fazer uma respiração, podemos contemplar. O que você acha bonito? Né? O que é para criança, para aquela criança bonito? O que a gente pode observar, né, dessa flor, de como essa flor é bonita, é perfumada? E depois desse momento a gente faz a oração da serenidade. Eu seguro a minha mão na sua e eu uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinha eu não consigo. É o momento de segurar a mão, de encostar um ombro no ombro, de encostar um pé com o outro pé. E nesse momento, né, as crianças elas sentem a presença uma da outra. Elas sentem a força do grupo. E aí fazemos a oração da serenidade. De reunião em reunião, as crianças vão aprendendo, gostando de fazer essa oração e aprendendo o que significa eu seguro a minha mão na sua e eu uno meu coração ao seu. Essa foi a proposta que eu tive, que eu apresentei para vocês no primeiro módulo do nosso primeiro encontro sobre raízes culturais, o princípio identificador. Até o nosso próximo encontro.